Boa noite, Sandra. Que prazer ter você aqui no meu programa, querida. Boa noite, prazer é meu. Tudo bom com você? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Eu vou colocar aqui primeiro o cartaz, o pôster do filme da Sandra. Coloca aí, Gui. No céu da pátria, nesse instante que já chega aí aos cinemas super premiado. Tá? Adorei o filme, viu, Sandra? Muito legal. E muito interessante. A primeira coisa que me veio à cabeça para te perguntar é o seguinte: nós do campo progressista incomoda muito a gente a história do dois-ladismo, tá? Dois-ladismo, ou seja, dizer que bolsonaristas e lulistas ou Bolsonaro e Lula são iguais, invertidos, né? Como se fossem iguais. E aí, no filme da Sandra, ela mostra bolsonaristas, né? É focado na militância. Então, ela mostra bolsonaristas e lulistas. E a diferença é muito evidente. A diferença é evidente. Enquanto o pessoal do Lula está lá preocupado com a ação política, né, de ir para a rua, ganhar voto e tal, o pessoal do Bolsonaro é muita reza, é muita camiseta do Brasil e muito pouco conteúdo. Eu acho que não dá para comparar, dá, Sandra, os dois lados? Não, é completamente diferente. Eu acho que essa equivalência, eu concordo, acho que é uma equivalência errada, né? Uhum. Eu acho que o filme ele nem tenta ficar fazendo essa conta, sabe? Essa como se tivesse uma matemática possível, assim, que você fala, então esse lado, esse lado, esse lado. Eu acho que é um filme sobre o Brasil, sabe? Como é que estava todo mundo vivendo aquele momento. E, claro, tem uma tentativa de tentar ouvir o pessoal que estava do outro lado, que são os bolsonaristas, porque é difícil entender, né, como é que essas pessoas foram assim capturadas, né, e estavam pensando muitas vezes coisas até um pouco irracionais. Então, o filme faz esse esforço de tentar olhar para isso, né? Porque eu acho que é mesmo uma coisa que não tem muito como a gente não fazer, sabe? A gente está Sim, nesse país e até tem uma hora que o personagem fala para mim, né? Você está num Brasil e eu estou em outro. Então, sim. é bem complicado. Mas, enfim, não tem essa conta. Eu não acho que você pode comparar como se fossem dois lados da mesma moeda, acho que não. Você foi difícil para você encontrar personagens do bolsonarismo, porque logo no começo do filme tem uma pessoa que diz assim: ah, se for cineasta, se for de esquerda, eu não vou falar. Foi muito difícil você conseguir esses personagens toparem falar contigo? Foi, né? Até por isso que eu botei esse áudio no começo do filme, até para mostrar, olha, a gente está aqui, entendeu? A gente está saindo desse lugar para fazer esse filme, né? Que ela fala que a maioria dos cineastas é de esquerda e se foi isso, então ela não topa, né? E foi um desafio, porque esse era quase um filme impossível de você fazer, né? Como é que você vai falar dessa falta de comunicação sem ter como se comunicar, né? E mas a gente acabou conseguindo. Eu acho que um pouco também conseguiu porque foram muitos meses. Aí, assim, uma constante tentativa de construir uma relação de confiança, entendeu? Sim. Mas foi difícil. Você concorda que a maioria dos cineastas é de esquerda? Acho que eu acho assim, se você está nas artes, na cultura, né, em geral você está questionando, tem alguma utopia, né, alguma coisa, enfim, acho que sim, acho que você está refletindo. Eu acho que eu vejo assim, a extrema direita tem muitas certezas,
muita falta de reflexão, isso não combina muito com a arte, né? Uhum. Sim, é verdade. Me diz uma coisa, a família, né? Tem um personagem Ferreirinha, que é um caminhoneiro, que a uma certa altura ele diz que vai sair do Brasil, se o Lula. Ele saiu? Não, não, pois é, mas diz, né? É, Esse pessoal fala muito isso, né? Ah, vou sair do Brasil, mas eles não saem, né? A gente até gostaria, tá? Estou falando aqui em nome da Sandra, não. A gente até gostaria. Você vai para Miami, como eles mandaram muitas vezes, a gente vai para Cuba. Mas eles sempre falam isso e não vão, né? Eles ficam. acho que é uma. Tem muita coisa que é falada ali que é meio retórica, né? Assim, né? Nessas bravatas bolsonaristas. Muita coisa falada que eu acho que as pessoas nem param para pensar muito por que elas estão falando aquilo, o que elas estão falando, né? Tem um negócio que não é racional, né? Que a gente vê. Por exemplo, como é que as pessoas estão indo para a rua defender uma coisa que é contra o Brasil, né? Essas tarifas, essa interferência no Brasil, que vai ser ruim para eles. Como é que. Eu acho que não é no campo racional. As pessoas falam coisas assim, mas. Né? É incrível, né? Parece que ele tocou num ponto assim. Transformou, de certa maneira, o cérebro das pessoas nesse aspecto, né? Está em outro lugar, assim, sabe? Eu acho que não está na razão. Assim, quando eu estava fazendo o filme, eu pedia para os personagens bolsonaristas me mandarem tudo que eles estavam recebendo e compartilhando de vídeos. Sim. E era muito impressionante, assim. Eu, às vezes, olhava e falava assim, gente, se eu estivesse vendo essa quantidade de vídeos, de fake news, o dia inteiro, durante tanto tempo, achando que aquilo é de verdade, talvez eu tivesse sido capturada, entendeu? Porque é muita desinformação, mas também é uma máquina bem organizada, assim, muito bem feita, que vai direto assim nas questões aonde pega, sabe? Na vulnerabilidade das pessoas, no ressentimento, na frustração, na sensação de estar sendo enganado, de estar sendo excluído, né? Que tem alguma coisa ali que todo mundo tem e você não tem, nunca vai ter. Vai bem num lugar assim do ódio, do ressentimento. O motor é esse. Então não tem a ver com a razão. Mas Uhum. a gente tem que olhar para isso, sabia? Não adianta, assim, não sei o que você acha disso, mas eu cada vez mais acho, e fazendo filme, pensei muito sobre isso, assim, não adianta a gente cancelar, falar, não quero saber, sabe? Eu entendo que dê essa vontade, mas eu acho que não tem como fugir, isso existe. Tem uma parte enorme do país que está assim. A gente tem que tentar olhar para essas pessoas enquanto pessoas. Foi isso que eu tentei fazer no filme, assim, sair Sim. do estereótipo e olhar aquela pessoa e tentar entender como é que aquela pessoa foi parar naquilo, entendeu? Porque ela um dia já não foi aquilo, né? Tem inclusive uma menina que o pai era sem terra. Não é impressionante? Aquilo eu acho que diz tanta coisa, né? Porque ela fala que quando ela na escola a professora faz pouco disso, né? Diz que são pessoas que querem terra para não precisar trabalhar. A professora. Então, olha o nível de ignorância. Depois eles acusam a esquerda de doutrinação, né? E, no entanto, foi uma professora que fez a cabeça dela contra o próprio pai. Não só dela, né? Falou isso para a turma. E, Uhum. e então eu acho que ela tinha vergonha, né? Quando você é criança, imagina o poder de uma professora, Sim. né? Então ali isso já
traduz assim um caldo de preconceito lá atrás, que vai formando aquela situação, né? Sim. Eu fiquei muito impressionada com as imagens que você mostra do 8 de janeiro, umas imagens muito profissionais do 8 de janeiro. Você estava preparada para aquele dia? Como é que você conseguiu aquelas imagens? Olha, e eu acho que só nós temos essas imagens, só a gente que fez imagem de cinema do 8 de janeiro. Foi eu vou te contar como é que essas imagens aconteceram. A gente, esse filme, ele tinha uma rede de pessoas participando dele. Foi um filme feito muito coletivamente, assim, com muitos colaboradores. Como ele é em vários lugares do Brasil, a gente foi formando equipes locais, assim, nos lugares onde os personagens estavam, porque ninguém também sabia direito o que ia acontecer e não tinha que estar pronto, né, para fazer o que fosse acontecer. E, ao mesmo tempo, tinha que estar muito conectado com essas pessoas, porque elas tinham que estar trabalhando dentro da linguagem do filme. Então, foi um negócio que foi sendo construído, assim. Bom, aí eu achava que a gente ia filmar até a posse e depois acabou, né? Sim. E até a posse, muito medo que desse alguma coisa errado, né? Assim, a gente passou o ano, eu pensava assim, será que vai ter mesmo eleição? Será que vai ter golpe? E aí teve a posse, aquela, ao mesmo tempo, preocupação, será que ia dar tudo certo e tal? Deu tudo certo. No dia 8 de janeiro, era o primeiro domingo, assim, muito tempo, que eu acordei e falei, ai, até que enfim, um domingo tranquilo, estava em casa. E aí me liga a Estela, uma das personagens do filme, e Sim. falou assim, você está vendo o que está acontecendo? Liga a televisão. Aí eu falei a gente tinha um fotógrafo em Brasília que era do filme, assim, que já tinha feito muita coisa para o filme. E aí falamos com ele e ele falou assim, eu vou lá, eu vou me fantasiar de verde e amarelo e vou. Foi muito corajoso. E aí ele foi e fez aquelas imagens de cinema, né? Porque você não vê isso em lugar nenhum, porque a mídia não podia entrar. Então, filmava de longe, né? Ou então você tem os celulares dos invasores, mas as imagens que a gente conseguiu fazer, acho que só a gente conseguiu. E são muito impressionantes, né? Muito impressionante. Eu fiquei impressionada, né, pela qualidade, porque as imagens que as pessoas têm, que nós temos, aliás, a Fórum fez um documentário e tudo sobre, são imagens ou que foram feitas lá de celular, ou imagens das câmeras de segurança dos palácios. Então, não tem qualidade, né? E as imagens que a Sandra conseguiu para o documentário tem muita qualidade. É incrível, você vê de pertinho o que estava acontecendo lá, né? A gente também infiltrou um outro cara, assim, um fotógrafo, naquele acampamento de Brasília. Também tem imagens no filme. No filme não tem arquivo. Tudo que aparece no filme foi feito por nós, assim. Foi a gente que filmou. Muito bom. E esse cara também foi ali infiltrado, só que ele foi pego, ele teve que engolir um cartão da câmera. Mas algumas imagens escaparam, então no fim. Engolir, mas ele foi forçado a engolir ou ele engoliu para esconder que ele era infiltrado? Mas aí não adiantou. Gente, que incrível! Olha só, o Pertinente One está fazendo uma pergunta para você. Eu não entendi, quero ver se você entende. Creio que a Sandra levou um tempão explicando a Lei Rouanet. Teve isso? Não. Eu não Quem tá... estou entendendo, Pertinente. Explica aqui para a gente exatamente o que é essa questão da Lei Rouanet. Enquanto eu faço outra pergunta para a Sandra, que eu achei muito interessante, porque os documentários que a gente vê normalmente sobre política, tem muito político. E o seu documentário não. O seu documentário
Tem um político só, mas a personagem é a mulher do político, a Antônia Pellegrino, que é mulher do Freixo. Né? Então, o seu documentário é um documentário sobre os militantes, né? Sobre as pessoas que estão lá, cidadãos comuns, tanto de um lado quanto do outro, são cidadãos comuns, gente corrente. Por que você optou por fazer o documentário focado na militância? Então, eu acho assim muito difícil filmar um político, porque um político é uma pessoa que tem uma consciência constante da sua imagem, né? Está o tempo todo desempenhando um papel, assim, fazendo algum tipo de performance, assim, se ouvindo falar, se vendo fazer, está lidando com a imagem dele. Então, é difícil se filmar, ter algum olhar sobre uma coisa que está tão construída. E eu também, não só nesse filme, acho que sempre gosto de olhar para os personagens que estão assim do lado, no fundo, às vezes fora de quadro, que não estão sob os holofotes. Então, desde o começo, eu queria fazer um filme que fosse com um cidadão comum, assim, pessoas que estão envolvidas com as eleições, que estão eventualmente trabalhando nas eleições, estão fazendo aquilo acontecer, mas ninguém está prestando atenção nelas. Eu queria falar da política, do poder, sem ser nos lugares tradicionais de poder, mas assim, na vida das pessoas, sabe? Dentro de casa, no dia a dia, no trabalho. Que eu também tenho uma. Eu acho esse lugar da pessoa que está ali fazendo acontecer, mas anonimamente quase, né? Um lugar muito rico, porque ninguém está olhando para aquela pessoa e ela está ali no olho do furacão, né? Então eu sabia que eu queria fazer o filme nesse lugar. E tanto é nesse lugar que mesmo, por exemplo, na posse, quando tem a subida da rampa, você não vê a imagem da subida da rampa que você viu na televisão, né? Aquela imagem, você vê de lado. Assim, o desfile no carro você vê de longe. Você está sempre com os personagens. É um filme que está sempre com os personagens. E também eu acho muito emocionante essas pessoas que trabalham com tanto amor e tanta dedicação para fazer a eleição acontecer, sabe? Porque a gente fala tanto em democracia, mas a democracia é isso, assim, é o trabalho da democracia, o trabalho na prática, no dia a dia, de mandar a urna lá no meio da floresta, de arrumar um jeito de garantir que as pessoas vão poder votar. Tudo isso eu acho que é muito emocionante e acho também que é o bem comum, né? Que é a coisa que está sendo destruída pela extrema-direita. A ideia do bem comum, que é a ideia de um país, né? Porque isso é que faz da gente um país, o bem comum. Senão a gente é só um monte de gente que, por acaso, nasceu no mesmo lugar. E isso é que está sendo atacado nesse momento. Então, eu queria fazer um filme nesse lugar. Até para os brasileiros se identificarem, né? É uma coisa de identificação de quem está assistindo com quem está lá participando do filme. E também, eu acho que muitas vezes as pessoas nem sabem assim, os meandros do processo eleitoral, como é que aquilo funciona por dentro. E é um patrimônio, uma riqueza do Brasil, esse processo eleitoral. Essa urna eletrônica é uma coisa incrível e movimenta muita gente para acontecer. Tem uma hora no filme que tem uma personagem que fala um negócio que eu acho lindo. Ela fala assim: durante algumas horas, todo mundo vale a mesma coisa, um voto. Não importa se você é homem, mulher, jovem, velho, rico, pobre, todo mundo igual. Então, essa ideia desse Brasil, eu acho muito bacana, sabe? Emocionante. O voto tem o mesmo peso. Não, o Pertinente One tá explicando aqui a pergunta que ele mandou para você. Ele está dizendo que quando você foi seduzir os bolsonaristas para participar, você teve que explicar que estava fazendo um filme, e aí o pessoal acusou que estava sendo patrocinado pela Lei Rouanet.
Porque é sempre assim, né? Até eu, mesmo que sou jornalista, já fui acusada de receber Lei Rouanet. Nossa, a gente foi muito atacado, né? Muito demonizado. Mas a Sim. Lei Rouanet não financia filmes, né? Então, isso tornava a conversa mais fácil, que eu falava, não, a gente não tem, não, Lei Rouanet não é para o cinema. Aí não tinha mais o que falar, entendeu? Mas, Mas claro, teve esse questionamento? claro, teve, com certeza. Eles não têm a menor ideia, né? O cara lá, o tal do Ferreirinha, a caixa preta da urna eletrônica, aquela conversa, né? Eu não vou dar spoiler para vocês, não, mas essa conversa com o Ferreirinha sobre a caixa preta da urna eletrônica é surreal, né, não, Sandra? Uhum. Mostra como é que às vezes nem eles sabiam por que estavam falando aquelas coisas, né? É um negócio que, de novo, não está no lugar do racional. Mas assim, esse negócio do presidente da Lei Rouanet, eu me lembro que eu tive essa conversa com o Ferreirinha e expliquei, olha, a Lei Rouanet funciona assim, é super controlada, porque também não sabem. Fica um negócio assim, Lei Rouanet, ninguém sabe o que é isso. Então, esse esforço de você tentar explicar, né? Não tem jeito, eu acho que a gente tem que tentar. Ó, tem gente aqui que já viu o documentário seu, tá aqui falando, ó. Deixa eu ler alguns comentários para vocês aqui, para você da galera aqui que está assistindo a gente ao vivo. Alexandra Lima, documentário maravilhoso, amei, parabéns. Obrigada. E aí tem gente aqui falando, ó, sobre essas coisas que você está comentando. Arlene Souza, Sinara, que bolsonaristas são tão burros que tudo eles falam. É a Lei Rouanet, é assim mesmo que eles escrevem, Rouanet. Ou falem para ela que estava fazendo o filme. O Vitor Goulart está perguntando onde podemos assistir. Está estreando essa semana? Então, isso é importantíssimo. Vai estrear dia 14 de agosto no cinema, em Cinema. muitas cidades do Brasil. E quem quiser e puder ir logo nos primeiros dias, é muito importante para o filme não sair de cartaz, né? Porque hoje em dia é assim. Eles botam o filme, se não tiver assim, uma resposta rápida, já tiram, porque já vai ter outro, algum sucesso, um blockbuster, não sei o quê. Então, quem puder e quiser ver logo na primeira semana é o ideal. E assim, esse é um filme bem bom de ver no cinema, porque é muito legal de ver numa sala com outras pessoas, porque as pessoas reagem. Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão gostar do filme porque, só vou dar um spoiler, a gente ganha. A gente ganha, tá, gente? Ó, Mas fala, fala. pode falar. Não, é porque teve gente que falou assim: gente, eu fiquei na maior expectativa, vivi tudo de novo. Eu sabia que a gente ia ganhar, mas parecia que eu não sabia. Assim, eu acho que todo mundo revive o seu filme também. Você vai lembrando onde você estava naquele dia, né? Você mergulha de novo naquilo. O Daniel Marques está perguntando para você, Sandra. Aliás, eu falei certo o seu nome, é Kogut mesmo? Que pronuncia? É assim que a gente fala, tá certo. Daniel Marques pergunta: Sandra, sua família foi infectada pelo bolsonarismo? Não, mas eu acho que eu dei sorte, porque é muito comum, né? Assim, na equipe, muita gente vivia isso, dentro da família. Agora, nas sessões do filme, muita gente me fala: eu reconheci o meu pai, o meu tio, minha avó, enfim, acho que. Mas eu, pessoalmente, dei sorte, não. A Miriam Ramos está perguntando se a Patrícia Kogut é sua irmã. É, Que escreve sobre TV, né, a Patrícia? isso, porque todo mundo fala: nossa, são parecidos, nossa, é a mesma voz. Minha irmã. Chico Abelha, Sandra, amei tudo que você falou, a criação coletiva, seu olhar, tudo. Eu sou você. Já sei que vou amar assistir o documentário. A Ana Paula pergunta, Sandra, a convivência com os bolsonaristas mais radicais, você acha que outro líder assumiria essa militância sem os Bolsonaro?
Então, ninguém sabe, né? É uma pergunta difícil, porque acho que é uma das perguntas que está aí no ar, né? O que vai Sim, acontecer com esse espólio, enfim, o que vai acontecer. Eu acho impressionante que ele tenha chegado nesse lugar. Para quem é do Rio, assim, conhecia o Bolsonaro, era uma figura folclórica, assim, que ninguém levava a sério, né? Estava há 27 anos no Congresso. Como é que tão rápido ele chegou? Enfim, teve um monte de motivos, mas o fato é que aquilo aconteceu de um jeito muito rápido, né? Não sei, não sei. Adoraria que a gente pudesse pensar que a gente vai voltar para uma certa normalidade, né? Inclusive nesse campo aí conservador, porque eles não são conservadores, eles são radicais. exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa sobre o que está acontecendo no Congresso esses dias. Não sei se você gostaria de opinar sobre isso, mas está muita gente dizendo que isso que eles estão fazendo lá no Congresso, esses dias, essa ocupação, né, não deixando votar, não deixando o Congresso trabalhar, é uma espécie de golpe de terno e gravata, uma continuação do 8 de janeiro. O que é que você acha disso? Eu acho, imagina eu que estou lançando esse filme, viajando com esse filme, tendo debate, não sei o quê, aonde o 8 de janeiro é tão, né, central, vendo essas notícias é quase inacreditável para mim, né? Porque parece que dialoga demais. Eu acho que algumas. Teve um momento que as pessoas talvez tivessem com a sensação que aquilo tinha ficado um pouquinho para trás, né? Eu sempre pensava, acho que não, está tudo aí, não, entendeu? A gente só não está prestando tanta atenção. Mas agora voltou para as manchetes, né? E eles estão. É isso, tentar obstruir o Congresso é uma atitude autoritária. Isso foi feito na ditadura. E é uma versão, né, do que tentaram no 8 de janeiro. É você tentar ocupar ali de alguma maneira, impedir aquilo de funcionar, né? É autoritário, é um absurdo. Eu acho também que eles estão tentando capitalizar, né? Sequestrar o debate, sequestrar o assunto, né? Bem complicado. O André mandou aqui uma pergunta para você. Sandra, como você descreveria o estado de saúde psicológica das pessoas nas filmagens? Olha, esse filme foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Foi dificílimo. E eu nunca tinha feito um filme onde todo mundo que estava fazendo o filme estava vivendo o assunto do filme, né? Se você pensasse assim, todo mundo era cidadão, todo mundo ia votar, todo mundo tinha um lado. E ao mesmo tempo a gente estava fazendo esse filme. Então, em muito, assim, todo mundo tinha medo e aí teve situações né, que a gente ficou, era muita incerteza, um envolvimento absoluto com aquilo ali. Foi uma experiência assim muito intensa, muito complexa, de você viver durante um ano, viver um filme assim desse jeito, sabe? O tempo todo em alerta e sem saber o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, até em questões práticas de logística. Por exemplo, no dia da eleição, a gente filmou, né, nos 2 turnos, tinha que pensar a filmagem para todo mundo poder votar, né? Sim. Cada voto era precioso. Nossa, foi uma loucura. Eu me lembrei agora do filme que o João Moreira Salles fez da primeira vitória do Lula, né? Uhum. Que é totalmente diferente do seu. Você teve em algum momento ele na cabeça? O filme, ou João. O filme do João Assim, Moreira. esse filme é diferente, né? Também era um outro. Totalmente diferente. Deixa eu só lembrar o nome do filme dele que eu me esqueci aqui. Pois é, eu também estou Entre tentando lembrar. Atos. Entre Atos. Teatros. Eu acho que o filme do João Moreira Salles é mais focado nos bastidores do Lula, né?
Isso, ele acompanha o Lula. É um filmaço, né? Assim, e como todo filme, eu acho que qualquer filme que está pegando um momento importante da história, da realidade, o tempo vai passando e você vai vendo o filme de outro jeito, né? Com tudo que vai acontecendo depois. Enfim, não, é um filmaço. O João é assim, eu adoro o trabalho dele. Ele, inclusive, me ajudou no meu filme. Ele está até nos agradecimentos. Ele acompanhou um pouco o processo da montagem, que foi assim bem complexo. Enfim. É interessante, tem paralelo, porque é um filme sobre a vitória do Lula, os dois são filmes sobre vitórias do Lula, mas em momentos diferentes e a abordagem é completamente diferente. Aliás, recomendo que vocês também assistam Entre Atos. Sandra, uma última pergunta para você aqui antes da sua dica, que é o seguinte: ontem, por acaso, eu fui lá na Alvorada, que o Lula recebeu o Kleber, Wagner, para falar para assistir o filme deles, o Agente Secreto e tal. E o Bolsonaro maltratou muito o cinema brasileiro, né? Maltratou muito o cinema e os cineastas, e os atores e atrizes e a arte em geral. Como é para você agora ver esse novo momento que o Lula, pelo contrário, né, está o tempo inteiro homenageando o cinema brasileiro? Deve ser muito, muito bom para vocês, muito gratificante, né? Né? Pô, o Bolsonaro, na primeira semana de governo, ele acabou com o Ministério da Cultura, né? Se foi um período de, sei lá, tenebroso, né? Enfim, de muito ataque, de muito. É um, assim, é um alívio. A gente não voltou a uma certa normalidade, mas muito mais do que isso, né? Você tem um presidente que valoriza, que gosta, que presta atenção. É totalmente diferente. Queria que isso durasse bastante tempo. Outra coisa, né? Inegável. Gente, olha, infelizmente a gente está chegando no final da nossa entrevista e a Sandra, finalmente, eu consegui, no último, assim, como é que fala no futebol? No finalzinho do segundo tempo, já nos descontos, ela mandasse a dica para gente. Ai, E você a desculpa. Não, imagina, ela está o tempo inteiro dando entrevistas por causa do lançamento, eu entendo perfeitamente, Sandra. E aí ela mandou uma dica para vocês, que é um filme do Jorge Bodansky, que está voltando, né? Ele foi recuperado. Um lançamento. Gente, esse filme, para mim, é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E é um filme que eu só fui ver no cinema agora, ano passado, no Festival do Rio, porque eles restauraram o filme. Eu só tinha visto assim, DVD, sabe? É um filme que, na época, ele foi proibido durante anos pela ditadura, então ele nunca realmente chegou a ter uma existência, uma circulação ampla, mas é um filme sensacional, está muito atual, tá nesse momento no cinema, é uma cópia linda, porque foi toda restaurada, então eu recomendo. Olha aí a dica para vocês: Iracema, uma transamazônica. Você sabe que eu era muito jovem quando esse filme saiu e não sei, na época, eu acho que ele ficou meio misturado com as pornô chanchadas. Eu fiquei um pouco com medo desse filme, né? E agora eu estou surpresa porque ele voltou ao cartaz e é totalmente diferente da ideia que eu tive na época. Nossa, você tem que ver, você vai adorar. Porque também é um filme que tem uma coisa de linguagem que é muito atual, mas que na época era uma novidade, assim, porque ele é meio ficção, meio documentário. O Pereio, que faz, é um caminhoneiro que chama, acho que, se não me engano, chama assim, João Brasil Grande, e ele está atravessando o Brasil de caminhão. Assim, você vê ali aquele caldo de, sabe, de preconceito, e ele vai interagindo, e a moça Edna, que faz o papel da Iracema, é uma jovem indígena, aí eles vão viajando. E, por exemplo, esse filme tem as primeiras imagens de queimada que foram feitas.
que o Bodansky fez, numa época que ninguém filmava, ninguém falava disso. Nossa, um filme interessantíssimo, importante. Ó, o pessoal está aqui se despedindo de você. Valeu, Sandra. Sucesso no filme. Tudo de bom e a luta continua. O Zé Caroço está falando. Sandra, os bolsonaristas são reptilianos mesmo? Pareceu até que eu sou autoridade no assunto, né? Ó, por favor, gente, espalhem bastante, tá? 14 de agosto. A Cláudia Souza está elogiando o seu filme Campo Grande. O filme Campo Grande é ótimo. Obrigada. O Paulo Nascimento está dizendo que o desgoverno Bolsonaro foi um período de trevas. A Fabiana Amaral está dizendo que tomara que seu filme seja visto mundo afora. William Wagner, ótima entrevista, Sandra Kogut, sucesso com o documentário e sucesso sempre. Todo mundo agradecendo aqui. Muito obrigada, Sandra. Prazerzão. Prazer te entrevistar e vão lá ver o filme. Coloca o cartaz de novo aí para marcar o nome do documentário, Gui. Olha lá, ó. No Céu da Pátria, nesse instante, somente nos cinemas a partir do dia 14 de agosto, próxima quinta-feira. Obrigada, querida. Bom final de semana. Beijão. Obrigada a você. Beijo. Tchau.